Bueno, vamos a comenzar una segunda jornada de esta conferencia final del AdWords y también segunda jornada de las mesas y ponencias de nuestro GT, de género y trabajo. Para comenzar, vamos a tener la presentación de Lara Borín Camponi. Ella es del programa de doctorado de Desarrollo Económico de acá de la Unicampi y también en Barcelona realiza estudios de género. El trabajo que presenta se titula Impactos de las plataformas digitales en el trabajo doméstico remunerado. Tenés 15 minutos, ¿sí? Después vamos a dar lugar a las otras presentaciones y al final hacemos la ronda de debate y preguntas. Deve cair outra pasta, porque é uma pasta de ontem. Agora eu vou compartilhar na sala virtual. Vocês fazem isso então? Sim. Não tem que passar o do pessoal da secretaria de notícias. Não tem problema, eu fico por aqui assim. Vou pegar uma. Pronto? Sim, pode começar. Bom dia, gente. Buenos dias a todos, todas e todas. Meu nome é Lara. Hoje eu vou apresentar esse trabalho que o título é Impactos das Plataformas Digitais no Trabalho Doméstico Remunerado. Vou me apresentar rapidinho antes para quem não me conhece, antes de começar a falar sobre esse trabalho. Eu sou doutoranda aqui do Programa de Desenvolvimento Econômico. Sou orientada pela professora Eugênia e co-orientada pela Mari. Eu faço também doutorado no Programa de Estudos de Gênero na Universidade de Barcelona e lá eu sou orientada pelo professor Mário Domingues. A minha pesquisa é uma análise comparativa das plataformas de cuidado no Brasil e na Espanha. Então, eu procuro analisar e comparar os impactos dessas plataformas no setor de cuidados e atentar bastante para os riscos e oportunidades que esse processo, que as plataformas representam para as trabalhadoras e para as mudanças e consequências que esse processo traz para as relações e condições de trabalho. Então, esse trabalho ele faz parte da pesquisa, né? Na verdade, esse foi um trabalho que eu escrevi como trabalho final de uma disciplina daqui, de microeconomia. Então, está ainda no estágio bastante inicial. Deixa eu dar. Antes, então, de falar especificamente das plataformas, né, vou se preferir dos aplicativos digitais de intermediação de serviços de cuidado, eu queria destacar algumas características e especificidades do emprego doméstico remunerado aqui no Brasil. Bom, quando a gente fala, então, de trabalho doméstico remunerado no Brasil, a gente está falando do maior agrupamento profissional para as mulheres brasileiras, né? Então, esses dados que eu trago aqui são todos de 2019. Então, nesse ano a gente tinha 6,3 milhões de pessoas ocupadas no emprego doméstico, sendo que 92% dessas pessoas eram mulheres. É um emprego também fortemente racializado, então, dessas mulheres ocupadas no setor, cerca de 66% eram mulheres negras, e é uma ocupação altamente informal, né? São apresentar altas taxas de informalidade. Então, também em 2019, 72,5% das pessoas aí ocupadas não tinham carteira de trabalho assinada, que é o que representa a formalidade aqui no nosso país. E o que colocava essa ocupação como a que mais concentrou pessoas na informalidade em 2019. Então, resumidamente, as características que eu gostaria de destacar do emprego doméstico, além da alta taxa de informalidade, é que é um emprego que apresenta baixa regulação, e aqui no Brasil é bastante recente ainda, e é uma regulação que
diz respeito que chega apenas às empregadas domésticas que trabalham 3 ou mais dias na mesma casa por semana, que se caracteriza pelo fato de que a gestão desse trabalho ela é feita toda no âmbito privado, ou seja, dentro dos domicílios particulares das famílias que contratam esses trabalhadores. Ou seja, ninguém vê esse trabalho ser realizado, a não ser a própria pessoa que contratou. Liga. E... Ok. Ainda se é. Não. Agora não está dando para escutar? ¿Lo ves? No. El tema seria bom também desligar aqui a frente, porque sim, agora sim está passando. E está escutando bem? Nos escuta? Acho que sim. Sim, escutamos bem. Acho que pode só usar tanto da música. Então, voltando, né, eu estava falando que esse emprego se caracteriza por ter uma gestão toda feita no âmbito privado, ou seja, as pessoas não conseguem ver esse trabalho sendo realizado, a não ser a pessoa que contratou, se ela quiser, mas também não necessariamente. E, por fim, por ser um tipo de trabalho que tem pouca capacidade de inovação e incorporação de tecnologias, né? Então, se a gente vê a história do emprego doméstico, não mudou muita coisa, né? Tem uma máquina ou outra que auxilia, mas tem pouca inovação, pouca tecnologia que ajuda. E por que eu trouxe esses elementos de destaque do emprego doméstico? Porque esses são elementos que eles vão diferenciar bastante esse setor dos setores que normalmente a gente assiste esse processo de plataformização, né? Como de entregas, de taxistas, que são empregos tipicamente masculinos em setores emprego formal e relativamente regulado ou era, né, a norma. E o emprego doméstico, muito pelo contrário, é um tipo de trabalho que historicamente já é informal, já é precarizado, né? Então, é importante a gente partir disso para pensar essas plataformas, porque é uma especificidade bastante importante. Mas o que são essas plataformas, né, que eu estou falando? O Tigre, no livro Inovação em Serviços na Economia do Compartilhamento, ele vai definir as plataformas como um conjunto de tecnologias e componentes padronizados que servem de base para o desenvolvimento de bens e serviços. E essas plataformas, elas permitem, né, qual que é a novidade? Assim, é que elas permitem a construção de novos modelos organizacionais, seja da empresa, seja do trabalho, que tem como característica facilitar em grande medida a intermediação entre a oferta e a demanda, e do ponto de vista da empresa, isso otimiza muito a alocação de recursos. O surgimento e a proliferação dessas plataformas faz parte de um processo maior de transformação do mundo de trabalho, né? Principalmente de transformação da gestão, no controle e na organização do trabalho. E assim, há um consenso na literatura de que o crescimento dessas plataformas foi muito grande, principalmente a partir da crise de 2007 e 2008, mas as pesquisas elas ainda estão bastante concentradas, como eu comentei, em empregos tipicamente masculinos e em setores bastante formalizados. Então, as autoras, as pesquisadoras que têm escrito bastante sobre o tema,
Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas eu não vou perder muito tempo com isso, é mais de referência se alguém se interessar. Elas vão ressaltar a insuficiência de estudos qualitativos sobre essas plataformas e de literatura específica sobre o impacto dessas plataformas no setor de cuidados, no trabalho doméstico, na vida dessas trabalhadoras, né? Então, elas ressaltam bastante que pouco se sabe de quantas são essas trabalhadoras, quem são elas, quais são as condições e relações de trabalho e se existe alguma possibilidade de organização coletiva entre essas pessoas, né? Dentre esses estudos aqui que eu trouxe, só um comentário antes. Dessas pesquisas, no setor de cuidados de trabalho doméstico, elas estão bastante concentradas ainda nos Estados Unidos e quase todas elas vão olhar para os serviços de cuidado de idosos e de crianças, nesse setor de cuidados, né? Mas, dentre esses estudos que eu estou apontando aqui, eu queria destacar dessas autoras indianas aqui. Como vocês podem ver, são estudos bastante recentes, o mais velho aqui é de 2016, mas quase todos é de 2021, 2022. E eu queria destacar especificamente esse texto delas, que se chama Caring the Platform Economy, porque elas criam uma tipologia das plataformas que oferecem esses serviços que é bastante interessante, que a gente pode fazer um paralelo aqui no Brasil também. Então, elas definem 3 modelos ou estruturas de plataforma. A primeira delas, elas chamam de Marketplace Platforms, que são as plataformas que a função de intermediação ela vai se limitar a possibilitar uma troca de informação entre cliente e prestador de serviço, né? Então, ela vai combinar as duas partes de oferta e demanda através de algoritmos. Mas essas plataformas, elas não vão interferir diretamente no trabalho. Ou seja, elas não vão definir preço, elas não vão definir que tipo de atividade vai ser feita. Isso é feito entre as partes interessadas. O segundo modelo, o On-Demand Platforms, aí sim isso vai acontecer. Então, da mesma forma que o primeiro, essas plataformas, esses aplicativos, né, vão combinar de forma algorítmica as partes interessadas, mas elas são as próprias plataformas que vão definir os salários, as remunerações das trabalhadoras e os tipos de atividade que vão ser feitas. E aí é importante destacar que, embora essas trabalhadoras não tenham nenhuma participação na negociação dos próprios contratos, porque isso quem faz é a própria plataforma, elas são consideradas trabalhadoras independentes, ou seja, elas não são consideradas como empregadas dessas plataformas. E aí, por fim, elas também definem essas agências digitais, que são as plataformas que vão replicar os modelos das agências de trabalho, criando uma base de dados dessas trabalhadoras, que aí os empregadores precisam pagar uma única taxa, que é alta, para ter acesso a esse banco de informações. Então, eles vão pagar uma vez, vão poder ver todas as trabalhadoras disponíveis, e aí eles podem escolher quem que eles querem contratar. O que é importante destacar aqui é que esses diferentes modelos de plataforma vão ter impactos diferentes no trabalho dessas pessoas. E o que isso quer dizer? Né? Isso vai depender do nível de controle que as plataformas exercem sobre as negociações, se essas plataformas vão terceirizar e em que medida os custos desse trabalho, né, para as próprias trabalhadoras, e se elas vão ou não se responsabilizar e atender às reclamações que podem surgir durante o trabalho por meio dessas plataformas. Né? Bom, aí chegando finalmente, né, no Brasil, nesse trabalho eu olhei para 2 plataformas que se chamam MaryHelp e Parafuso. A MaryHelp, ela oferece um monte de tipo de serviço, desde diarista, faxineira, empregada, babá, cuidador de idosos, jardineiro, churrasqueiro, até personal organizer eles têm. E a Parafuso ela tem uma gama mais limitada de serviços. A Parafuso, segundo eles mesmos, é líder mundial em prestação de serviços de limpeza nas plataformas, mas eles também oferecem serviços de passadeira e montagem de imóveis, né? Essas 2 plataformas, elas se aproximam bastante do segundo modelo que eu acabei de falar, que é o on-demand. Isso porque as plataformas se colocam como mediadoras tecnológicas entre oferta e demanda, funcionam apenas como intermediárias e não empregadoras, mas elas concretamente definem o valor dos serviços, elas que distribuem as tarefas e as demandas dos serviços, e elas criam mecanismos de gestão e avaliação desse trabalho, né?
Então, a Mary Help, por exemplo, ela diz que ela atua fazendo atividades de intermediação que tem por objetivo conectar profissionais autônomos aos clientes que necessitam desses serviços, né? Então, a empresa diz que não existe contratação das profissionais, apenas a indicação, e aí, se a profissional aceitar o serviço, aí sim a empresa vai passar o conjunto de informações necessárias para a pessoa ir realizar o trabalho dela, né? Essas informações que eu trouxe da Mary Help, eu tirei de uma reportagem que foi publicada esse ano no Intercept, na qual eles entrevistam a Jéssica, que é uma pessoa que oferece os serviços dela na Mary Help, né? E aí a Jéssica conta nos relatos dela, e a reportagem destaca isso, que o preço de uma faxina que dura 4 horas no aplicativo é R$ 152. Mas a remuneração que ela recebe é R$ 55, ou seja, praticamente 1/3 do valor. E aí, eu trouxe aqui alguns elementos que a Jéssica traz que indicam o nível de exploração e precariedade desse trabalho, né? Ela não tem nenhum tipo de auxílio alimentação ou transporte, e ela precisa levar a comida da casa dela, uma marmita, para o lugar de trabalho, sem nenhuma garantia que ela vai ter um micro-ondas para esquentar, uma mesa para usar, uma cadeira para sentar. O que acontece muitas vezes, ela fala, né? O aplicativo costuma mandar ela para serviços muito longe do local de moradia dela. Então, ela fala que tem dias que ela chega a ficar 3 horas na viagem, né, contando ida e volta até o local de trabalho. E ela comenta também algumas das exigências dos clientes, que dá para ver aqui nesse trechinho que eu coloquei, que ela fala que os clientes querem alguém que seja cuidadoso, atencioso, caprichoso, responsável e pontual, que a gente sabe que são características bastante feminilizadas, assim, né? Os dados da Parafuso, como eu disse, a Parafuso é líder no setor de limpeza. É uma empresa que existe desde 2014, se eu não me engano, em 2019, ela se fundiu com a Blunca, que era um outro aplicativo também que estava crescendo. Isso é um movimento bastante comum, né, dessas empresas aplicativos, que é esse movimento de oligopolização, monopolização. E ela atende em mais de 100 cidades no Brasil, 18 estados, e segundo o site deles, já fizeram mais de 900 mil serviços. A Mary Help, se eu não me engano, fez cerca de 500 mil serviços. Infelizmente, eu não tenho ainda a informação de quanto a empresa se apropria do valor da faxina. Isso eu provavelmente vou descobrir, quero descobrir quando eu for a campo, mas eu ainda não fui. Mas fazendo simulações nos aplicativos, deu para já perceber algumas coisas, né, que é o que eu destaco aqui. Então, o preço de uma faxina numa casa, no menor tipo de casa possível, durante 4 horas, é R$ 132. Então, aqui a gente não sabe o tamanho da casa, né, mas um pouco mais barato que na Mary. Na mesma casa, uma faxina em menos tempo, 2 horas e meia, custa R$ 101. Ou seja, a trabalhadora vai ter que fazer a mesma quantidade de serviço no intervalo de tempo menor e vai receber menos por isso, que isso indica muito aumento da exploração do trabalho, né? Enquanto que em 9 horas, que é o maior intervalo de tempo possível, o preço vai para 214. É importante fazer uma ressalva aqui que eu não sei quanto que vai para essa trabalhadora. Então, pode ser que mesmo que o preço mude, ela continue recebendo a mesma coisa. Não sei afirmar isso ainda. E aí, invertendo a lógica, em um mesmo intervalo de tempo, casas de tamanhos diferentes podem ter o mesmo preço. Então, pegando ali o primeiro exemplo que eu dei, uma casa pequena, que é um quarto, uma sala, um banheiro, uma cozinha, em 4 horas custa R$ 132. Se a gente acrescentar um quarto e um banheiro nessa casa, em 4 horas a casa também vai custar R$ 132, que também indica uma intensificação do trabalho dessa pessoa que está realizando. Então, caminhando agora já para a conclusão, esses poucos elementos que eu trago já indicam bastante que essas plataformas elas não vão só reproduzir elementos históricos, né, características estruturais históricas do emprego doméstico, como a baixa remuneração, que além de continuar baixa, agora tem parte apropriada pela empresa, né, e as más condições de trabalho, mas vão aprofundar tudo isso. Mas então, por que essas pessoas oferecem os serviços nas plataformas, né? Se tem essa piora, se não tem, o que leva essas pessoas a oferecer os serviços nas plataformas? A própria Jéssica indica nos relatos dela que ela depende disso, muitas vezes, para conseguir cliente.
A gente sabe que um dos desafios do emprego doméstico é tanto a parte contratante encontrar a parte demandante e vice-versa, né? Então, as plataformas acabam representando essa possibilidade de ampliação das redes de clientes das profissionais. E aí eu queria terminar destacando que, embora tudo aponte, né, para um cenário não positivo, eu acho que é importante a gente pensar que essas plataformas, se organizadas de outras formas, elas poderiam contribuir para a resolução de alguns dos desafios do emprego doméstico. E aí eu vou destacar apenas um aqui, depois a gente pode conversar mais sobre isso. Mas, por exemplo, poderia contribuir nessa questão da dificuldade de definir as atividades que as trabalhadoras domésticas realizam e o pagamento por essas atividades, né? Isso porque a gente sabe que é bastante comum uma trabalhadora doméstica ser contratada para fazer um tipo de serviço, em primeiro lugar, que esse serviço nunca tem uma definição muito clara do que deve ser feito, né? Então você contrata ali uma pessoa para limpar a sua casa. É difícil de você ter estabelecido o que exatamente ela vai limpar, como, com o quê. Mas, além disso, essas trabalhadoras, mesmo quando elas são contratadas para realizar um único tipo de serviço, como a limpeza, é muito comum que elas acabem fazendo várias outras coisas, como fazer uma refeição, cuidar das crianças, cuidar de uma pessoa que está precisando de uma assistência. Então, as plataformas poderiam, por exemplo, criar mecanismos que ajude a delimitar com maior exatidão quais são essas tarefas que devem ser realizadas, precificar essas tarefas. Vamos a continuar con la segunda presentación, que está a cargo de Laura Moisa, de la Universidad Nacional de Colombia, y el título es Porque el cuidado es trabajo, brecha de Colombia, estudios de caso en Medellín. Gracias. Buenos días. Voy a poner aquí los 15 minutos. Esto es producto primero pues, de un proyecto académico que llevamos trabajando hace un tiempo alrededor del tema de cuidados en Colombia. Y también es la conclusión o el proceso que se está haciendo de implementar un sistema de cuidados en la ciudad de Medellín, en Colombia, que la universidad está liderando con la alcaldía de Medellín ya este año con la segunda fase. Entonces, tengo muchas diapositivas, pero voy pasando rápido para que tengan un poco la idea. Creo que aquí, no fue buena lección en Colombia. Bueno, aquí un poco lo que muestra es un contexto de la situación de las mujeres en términos del mercado laboral en general en Colombia. Es una situación que se da en todo el mundo, digamos, no quise profundizar acá porque no es culpa de para trocar será eso, pues listo. Dale para abajo. A gente faz coisa bonita, mas não tem otras cores. Bueno, la idea es en general el mercado laboral en el mundo es mucho más complicado y hay grandes brechas para las mujeres. En Colombia en general, estos son los datos del 2022, que dentro de todo se ha recuperado un poco la situación de las mujeres después de la pandemia. Si nosotros tomamos los datos del 2021, las mujeres demoraron muchísimo en volver al mercado de trabajo y en volver al mercado de trabajo formal y más decente. Entonces, tenemos una situación de pandemia supremamente compleja que creo que está sucediendo en el mundo. Entonces, las brechas son grandes, las mujeres participan menos en el mercado laboral, 25 puntos porcentuales por debajo de los hombres, están menos ocupadas, 25 puntos porcentuales por debajo de los hombres, tienen mayores tasas de desempleo, más o menos 5 puntos por encima, y hay una persistencia de las ocupaciones feminizadas, trabajo doméstico, trabajos de cuidado de la salud, asistencia, servicios financieros, etc. Esto es una cuestión muy general. No traje muchas discusiones teóricas porque sé que ustedes las conocen, se mostrar un poco más qué se está haciendo en Colombia y en Medellín. Pues básicamente los cuidados, que es una de las formas como se explica estas brechas de género, una de las principales causas por las cuales las mujeres no ingresan al mercado de trabajo es por la elección
entre comillas bien grandes, que tienen que hacer con respecto a los cuidados de personas dependientes en su hogar y del mismo hogar. Entonces, normalmente esta situación, que es una situación que todos necesitamos cuidados, tanto autocuidados, recae en la mayoría y en un gran porcentaje en las mujeres, razón por las cuales ellas tienen una situación más complicada para ingresar al mercado de trabajo. Dentro de las miles de explicaciones que puede haber, es una de las mayores que se dan. La idea era analizar cómo se organizan los cuidados en el territorio, en las ciudades, para ver de qué forma una política pública puede transformar esa situación de cuidados, pasando primero por un país con una muy poca o un estado de bienestar muy débil. Nosotros tenemos la salud, la educación, perdón, la salud, casi todas las políticas de bienestar social pasan por tener un trabajo, es decir, no hay una política pública generalizada para que la gente tenga salud sin pasar por el mercado de trabajo. Una población, ahora tengo algunos datos, en donde más o menos hoy el 30% de las personas se pensionan, tienen el derecho a una pensión, y esa situación con el actual régimen pensional no va a cambiar de aquí a 30 años, si no hay una reforma pensional en este momento que permita una pensión universal para todas las personas, y esta situación es peor para las mujeres, es decir, muchas menos mujeres tienen la posibilidad de pensionarse. Si bien tenemos un régimen que se puede heredar, de comillas, la pensión, es decir, si fallece la persona puede quedar en manos de su esposa, pues la situación igual no cambia para la mayoría de las personas en Colombia, y para la situación de las mujeres peor. De la organización social, lo que nosotros analizamos y concluimos en Colombia y en la ciudad de Medellín, la organización social de los cuidados recae básicamente en el hogar, es decir, hay muy pocas políticas públicas y muy poco ofrecimiento de mercado para descargar cuidados, y a la vez recae dentro del hogar en las mujeres. Entonces, conclusión, la organización social del cuidado está reproduciendo inequidades, injusticias, y está haciendo que las mujeres no accedan a los derechos. Entonces, bueno, estos son datos nosotros tenemos, a partir del 2014 se logró la primera R del cuidado, que es el reconocimiento, se logró colocar en las cuentas nacionales la medida de uso del tiempo, y en las encuestas de hogares bloques completos para analizar los cuidados en el país. Estos son algunos datos que salieron de la encuesta nacional del uso del tiempo del 2021, que fue la última. Más o menos 3 horas con 20 minutos más tienen las mujeres en trabajo de cuidado no remunerado. Las mujeres asumen básicamente casi todo el cuidado de las personas con ciertos niveles de dependencia, caso niños y niñas, personas mayores y personas enfermas o con discapacidad. Según los datos, 1 hora más de labores domésticas no remuneradas aumenta la probabilidad de quedar en la inactividad, que también, gracias a una lucha que hemos hecho el feminismo en Colombia, se pasó de llamarse inactividad a personas por fuera del mercado de trabajo. ¿Por qué no están inactivas? Ya se comprobó que no están inactivas. Nosotros estamos discutiendo que estas mujeres que están fuera de la fuerza de trabajo, que hacen trabajos no remunerados de cuidado, son informales, porque trabajan y no tienen absolutamente ninguna condición decente para trabajo. Por lo tanto, si nosotros le sumamos eso a la fuerza ocupada, a informalidad, tendríamos pues niveles de informalidad mucho más altos y una situación más compleja que permitiría visibilizar la situación de las mujeres en Colombia. La discusión sobre la pobreza del tiempo, la mayoría de las mujeres hablan y dicen que más que los hombres, que no les alcanza el tiempo para sus actividades. Las mujeres participan menos en un trabajo remunerado, y se ha dicho, incluso en la última encuesta más o menos del 2022, que el trabajo del cuidado, si se valorizara, si se pasara por el mercado, si se nombrara, digamos, representa más o menos del 20 al 25% del PIB del país. Esta es una situación, este fue un análisis que hicimos para la ciudad de Medellín. 81% de las cuidadoras principales son mujeres, la mayoría percibe entre 0 y un salario mínimo, y si sumamos 2 salarios mínimos aumentamos al 80%. Un salario mínimo más o menos son unos $200 hoy en día, que no alcanza ni para el autocuidado ni para el cuidado de los demás. El 11% está en pobreza extrema, la mayoría de las mujeres no entran al mercado de trabajo debido a la situación de cuidado. La mayoría de las mujeres están con estudios básicos, primaria y secundaria, pero se está empezando un fenómeno donde mujeres universitarias tampoco están entrando al mercado de trabajo por razones de cuidado. Tenemos el caso, que es un caso que está creciendo mucho, mujeres que deberían estar siendo cuidadas, tienen que cuidar. Se llama el fenómeno de las abuelas cuidadoras. Tienen alguna enfermedad o son personas adultos mayores que tienen que cuidar hasta 3 personas, por ejemplo, los nietos, o el esposo enfermo, o el esposo con alguna dependencia, y muy seguramente algún hijo o hija
que estaban con dependencia y gran parte de la mayoría de estas mujeres no tienen acceso ni a seguridad social ni la posibilidad, como les dije, de tener una pensión. La mayoría de las mujeres están en edad productiva, es decir, aplazan mucho su entrada al mercado de trabajo y eso genera frustraciones, no solamente por no entrar al mercado de trabajo, sino por no desarrollar otra actividad diferente a tener que estar cuidando, que significa renunciar al autocuidado, renunciar a proyectos personales. Esto rápidamente. ¿Por qué pasa esto en las mujeres? Básicamente roles de género. Colombia, como muchos países de América Latina, aún tiene la idea de que es la mujer la que nació para cuidar, y son criadas desde pequeños, son discusiones que se tienen que hacer, por lo tanto la política pública tiene como un primer objetivo transformación cultural, desde la escuela, desde la situación social, casi todas las campañas que se vienen haciendo hoy tienen esa idea: quién cuida, quién cocina, quién lava, quién piensa en ir a hacer mercado, quién va a hacer mercado, quién va a hacer la cita médica, quién piensa en sacar la cita médica, quién está pendiente, quién está enfermo. Es toda esta situación de cuidado supremamente compleja. Estructuras culturales pues, arraigadas fuertemente. Nosotros tenemos comunidades indígenas supremamente machistas, que normalmente la mujer tiene un rol mucho más fuerte en todo el cuidado, y eso también tiene unos retos para discutir sin violar sus tradiciones culturales, cómo lograr hacer transformaciones hacia esto. Y estructuras económicas en países dependientes, en países supremamente desestructurados, con niveles de informalidad. Colombia tiene un nivel de informalidad entre el 62%, medido oficialmente. Si uno le suma todas las mediciones, como decía la Isaura el primer día de la conferencia, pues nosotros planteamos un país más o menos de un 70% de informalidad. ¿Qué se viene? Que la situación va a empeorar. Una disminución de la tasa de natalidad, que supondría menos cuidado de niños y niñas, pero un aumento muy acelerado del envejecimiento de la población. Esta es la pirámide poblacional en Medellín del 2021 versus el 2030. La parte no coloreada es del 2030. Estamos haciendo una reversión de la pirámide y por lo tanto vamos a tener familias más pequeñas con envejecimiento mayor y con un aumento enorme de cantidad de enfermedades psicológicas y físicas. El COVID, todo esto está generando un nivel de la cantidad de enfermedades que, según los datos de salud que también trabajamos, pues está generando una situación que de aquí a 20 años, ni siquiera 20 años, hicimos una proyección a 10 años, en 10 años ya tenemos una situación de emergencia supremamente compleja, más cuando hoy no tenemos políticas públicas para esas poblaciones. Y como les decía, un 22% de la población no tiene probabilidad de tener pensión ni hoy, ni de aquí a 30 años, si no se reforma el régimen pensional en Colombia. ¿Qué pasa en Medellín? Rápidamente, no sé cuánto tengo tiempo todavía. En Medellín se generó una política pública para la implementación de un sistema municipal del cuidado. Igual en el país tiene un sistema nacional que debería estar funcionando. El anterior gobierno no hizo nada. Tenemos toda la expectativa que este gobierno avance mucho más rápido. Ya hemos tenido reuniones a nivel nacional, en una coordinación nacional que tenemos de cuidados para poder presionar que ese sistema empiece a funcionar junto con reforma pensional, junto con reforma laboral y junto con reforma de bienestar social. Es decir, esto tiene que complementar, pero no puede compensar la falta de políticas públicas en un país altamente dependiente. Entonces nosotros tenemos 3 etapas, vamos en la segunda. La primera etapa básicamente fue la caracterización, ver cómo está la situación, quiénes son las mujeres, dónde están esas mujeres. La mayoría de las mujeres están en sus hogares, y las que no están en hogares están en el mercado laboral en tareas de cuidado. Casi todo el mercado laboral de las mujeres es cuidado, es salud, es educación y es empleadas domésticas, y un porcentaje muy pequeño están en actividades no necesariamente ligadas a cuidados remunerados. Entonces prácticamente nuestras mujeres salen al mercado laboral a seguir cuidando. Y por lo tanto, como todas las mujeres, terminan haciendo 2 o 3 jornadas de trabajo. Una parte remunerada y otra no remunerada. Hicimos una actividad desde lo micro, hicimos 27 talleres en territorios con comunidades y poblaciones afrodescendientes, LGTBQ+, en territorio. Nosotros tenemos un sector rural en Medellín bastante grande, que es una situación totalmente diferente y muy poca discusión alrededor de los cuidados en la ruralidad y los cuidados con interseccionalidad y otras vertientes. Si uno empieza a cruzar esto, se vuelve supremamente complejo. Hicimos un análisis mesorganizacional, viendo qué hace el Estado, qué hace las familias y las comunidades. Finalmente, un análisis cuantitativo con los datos que pudiéramos tener, que son muy pocos. Tuvimos que hacer mucho levantamiento porque es muy nuevo, y aparte en lo territorial casi no hay datos. En la nacional hay datos, pero en lo territorial no. ¿Qué hicimos? Este es solo un ejemplo. La idea es que un sistema de cuidado sea universal, porque tiene que garantizar derechos a todas las mujeres.
pero con priorización de acuerdo a las necesidades más urgentes. La primera priorización va a ser niños y niñas de 0 a 6 años, va a ser adultos mayores con dependencia y personas con discapacidad con dependencia. Serían las 3 poblaciones grandes más la población de cuidadores para lograr hacer respiro. Esto es bastante largo. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo para la ciudad que hicimos. Nosotros colocamos, por ejemplo, para la primera población de niños y niñas la oferta pública, hicimos un mapeo de la oferta pública que existía para descargas de cuidados. La oferta privada, cómo se organizan las comunidades del tercer sector, si hay ONGs, por ejemplo, las iglesias tienen muchas organizaciones de beneficencia que más o menos aportan en algo de estos cuidados, y qué tanto las familias. Después de hacer eso, nosotros íbamos descargando y viendo qué tanto estos programas descargan cuidados, qué tanto hay, por ejemplo, en niños y niñas es mucho mayor la oferta de descargas, uno lo deja en un jardín, uno lo deja en un colegio y vuelve por él en la tarde. Y después de todo esto, se estimó que 30% de niños y niñas de 0 a 6 años son cuidados exclusivamente en los hogares. Por lo tanto, todavía ni siquiera tienen la posibilidad de tener descarga de cuidados. O puede ser algunos por elección o otros porque no tienen cómo conseguir. Son más o menos los datos. Hicimos una georreferenciación. Eso lo hicimos con todas las poblaciones. Entonces, ahí está, los niños y niñas que hay. Este es un mapa de Medellín. Todo lo que está alrededor es rural de Medellín y esto que está al centro es la ciudad de Medellín. Esto es urbano y esto costado rural. Como verán, casi todos los servicios están concentrados en el área urbana. Y casi concentrados en algunas localidades. Es muy normal que se vayan concentrando el territorio, por lo tanto, la política pública tiene que tener un enfoque territorial, tiene que colocar el servicio más cercano a la necesidad, y esa es como la idea de llegar a esta referenciación. Todo esto está en mapas, está ya subido, entonces se dijo cuántos niños y niñas sí hay, dónde hay jardines públicos y privados, y dónde habría una falta de ese jardín. Entre más rojo, allá arriba, menos es la atención para esta población. Eso lo hicimos con las 3 poblaciones y fuimos detectando las necesidades más importantes que las poblaciones en el territorio nos fueron diciendo. Por ejemplo, niños y niñas, la edad de lactancia es gravísima, es decir, no hay servicios, ya terminé. Y así sucesivamente hicimos con todo eso. Por ejemplo, de personas mayores no hay nada de descarga de cuidados, no hay geriátricos públicos que den abasto. Por lo tanto, prácticamente el 98% de los cuidados de las personas adultos mayores están ejercidos en el hogar por mujeres normalmente. Ahí están todas las necesidades, eso está, si quieren podemos pasar los documentos, eso está todo. Esto es para personas con discapacidad, peor, eso sí, no hay absolutamente nada de descarga de cuidado. Es una persona que está cuidando a una persona con discapacidad, no puede dejar un colegio, no puede dejar a una persona mayor a otro lado, o sea, no tiene total, la descarga es mínima, es cero prácticamente. Hay apoyo con políticas de cuidado que recargan un poco también el cuidado, y esas son un poco las necesidades. Y esta es la propuesta del sistema municipal por encima, si quieren después les paso. Esas son como los objetivos que estamos haciendo, organizando mecanismos de gobernanza, etcétera. Y ahora estamos en la fase 2 con un mapeo de actores, con el objetivo de que los actores empiecen a ver cómo hacen el sistema. Estamos haciendo como un piloto del sistema con los actores. Y esto es lo que estamos haciendo hasta ahora con las estimaciones de oferta y demanda. No tengo más tiempo, pero muy rápido para mostrar la experiencia que se está haciendo en Medellín, que la idea es que se replique al país, para lograr hacer primero descarga de cuidado. O sea, ya logramos reconocerlo, ahora toca redistribuirlo, ahora toca reducirlo y después remunerarlo y lograr esa representación. Entonces estamos trabajando, por ejemplo, en unas plataformas, por suerte no ha llegado allá, pero con certeza va a llegar. Pero estamos tratando de que si se crea trabajo alrededor del cuidado, sea trabajo decente, es decir, que no se crea trabajo precarizado, que en esto no solamente es el trabajo de cuidado no remunerado, vamos a traer al sistema el trabajo de cuidado remunerado, tal que las que estamos trabajando domésticas. Estamos trabajando con los sindicatos de enfermeras, de la salud, etcétera, con el fin de que el sistema asuma también un rol con el trabajo de cuidado remunerado. Eso Eu estava fazendo, na verdade, uma introdução sobre como a gente chegou aqui, um pouco da estrutura do projeto. Então, esse projeto ele vem a partir de uma demanda então, do Ministério Público do Trabalho, de entender melhor, de ter mais ferramentas para pensar a construção de políticas e como atuar nesse combate ao que a gente chama no Brasil de trabalho, condições de trabalho análogas a de escravo.
E aí, então, a gente dividiu, como eu estava falando, esse projeto em 3 eixos, né? O primeiro seria entender um pouco a estrutura produtiva desse setor, como ele funciona na cidade de São Paulo, né? Na região metropolitana, porque hoje isso tem se expandido um pouco, né, Marta? Um segundo eixo seria a gente entender como esses trabalhadores percebem essas condições, essas trajetórias que eles vivenciam nesse segmento, né? E aí a gente está falando de trabalhadores, trabalhadoras, imigrantes, principalmente bolivianos. E um terceiro eixo seria a gente mapear e entender um pouco as principais organizações que atuam junto a esses imigrantes e iniciativas que eventualmente venham a surgir de organização dos próprios imigrantes a partir dessas regiões onde eles estão localizados e das suas próprias condições, né, de vida. E aí foi desse trabalho, então, desse último eixo, que a gente conheceu e tem feito um trabalho junto com a associação, a MILV, que vai estar na mesa mais tarde, então aqui aproveitando para fazer uma propaganda da nossa mesa, que vai ser muito interessante. Então, eu não vou falar muito sobre essa terceira parte, também não vou falar muito sobre a primeira, eu só vou trazer algumas ideias, porque eu acho que para quem não está muito habituado à realidade brasileira, algumas coisas específicas que seria importante passar, né? Então, acho que a primeira ideia, né, é que o Brasil, diferente de outros países, trabalha muito menos com a ideia de trabalho forçado e mais com essa ideia, né, que foi tipificada no nosso Código Penal, né, de condição análoga da escravidão. Isso aqui que eu trouxe é a definição que prevalece na lei, né, não necessariamente ela está incorporada na visão que a gente tem, né, e nas próprias disputas, conflitos políticos em torno da implementação dessa lei, né, mas aqui no nosso Código Penal, o que é considerado, né, condição análoga de escravidão, a de escravo, é essa condição de reduzir alguém. Essa condição seria submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-os a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Então, um pouco do fundamento dessa definição, e aqui em 2003, quando se incorpora essa ideia de que pode-se considerar a condição análoga de escravo, condições degradantes de trabalho, isso foi uma conquista muito importante, porque a ideia que prevalecia e que, de certa maneira, ainda é a ideia hegemônica de que falar de condições análogas de escravo é falar de condições em que não há liberdade de ir e vir, ou em que não existe salário, né, não existe um pagamento, ou só um processo de dívida. Né? Então, aqui, a ideia de você ter a jornada exaustiva e as condições degradantes, ela traz para esse contexto isso que são consequências diretas da forma de se organizar da produção capitalista em setores como esse que a gente está estudando, né? E não só uma visão de que seriam condições, resquícios de outras formas de organização. Né? Então, essa definição ela também foi muito importante e ela foi construída principalmente nesse período de 2000 a 2003, em que esse debate surgiu com força, né? E aí se conquistou, de certa maneira, essa legislação e aí todas as dificuldades de implementá-la. A gente tem muitas dificuldades com dados, vocês vão ver, eu nem vou trazer muitas coisas, porque vocês sabem, não só pelo trabalho sem formal, mas de imigrantes, né? E aqui, nesse caso ainda, das fiscalizações, são muito poucas as referências que a gente tem, mas a gente tem alguns dados, eu trouxe aqui só a partir de 2010, para a gente ter um pouco essa ideia, né? Aqui a quantidade de trabalhadores que foram identificados como em condições análogas a de escravo, na sua maioria foram resgatados dessas condições, nem todos foram, só para a gente ver um pouco como oscila esse movimento, né? Então a gente tem um pico aqui de fiscalizações também, né? Que conseguem atuar de maneira mais forte, e aqui a gente já começa a ver uma dificuldade, né? Isso aqui para todos os setores, né? E aqui para todo o Brasil. Aqui eu trouxe esses dados são
da quantidade de trabalhadores em condições análogas a de escravo, especificamente no segmento que a gente está olhando, que é a confecção de peças de vestuário. Aqui o dado é para o Brasil, porque no Brasil o dado que tem é de São Paulo. Então, aqui é dizer que isso aqui, todos esses foram comprados em São Paulo pelos próprios dados do Ministério do Trabalho, né, das informações de trabalho de fiscalização, da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Então, aqui, a gente pode ver que é um movimento parecido, né? Então, a gente tem aqui o auge da fiscalização, o número de pessoas resgatadas, né? Tem algumas oscilações, mas a gente sabe que aqui foi um pico, digamos assim, ali de 2005 a 2011, foi o pico das fiscalizações e resgates nas grandes varejistas, né? Então, lá por 2004 teve o escândalo, digamos assim, da C&A, e aqui em 2011 teve o da Zara, que foi o maior, de maior repercussão no Brasil, né? E a gente sabe que depois disso, na verdade, o que aconteceu foi uma reorganização das próprias varejistas para se isentar dessa responsabilização que era possível, era mais fácil de se fazer aqui. Então, eles criaram um selo que chama BVTEX, né, que vem nessa onda que também tem sido discutida internacionalmente, das certificações privadas, né? Então, que tem que estabelecer algumas regras, algumas exigências para quem está participando da cadeia dessas grandes varejistas, né? E o que a gente tem percebido, acho que a nossa pesquisa ajudou um pouco, casada com outras pesquisas também que a gente já vinha desenvolvendo aqui, é de que esse tipo de certificação, na verdade, ele tem exigências que já estariam previstas pela própria legislação do trabalho, então, nesse sentido, ela é desnecessária, né? Mas ela tem esse impacto que é de isentar as varejistas, né? E aí, quem não está? O que acontece é que, para estar na cadeia de subcontratação dessas grandes empresas, você precisa ou se responsabilizar por todos esses riscos e custos, porque é muito custoso se adequar, né? Então, uma parte significativa das pequenas oficinas de costura não tem condição de se adequar. Então, o que acontece é que eles acabam empurrando boa parte dessa cadeia de subcontratação para fora desse mercado das grandes varejistas, né? E aí vão para o mercado das varejistas médias, né? Mais locais, e para os próprios mercados populares, né? Que significa também outras condições de vulnerabilidade, muito mais expostas a outros tipos de risco, porque estão numa margem maior, né, da ilegalidade, de outros conflitos que vêm a surgir dessa dinâmica, né, dos mercados populares pela própria política de repressão e tudo mais. Então, acho que esse é um elemento importante para a gente, né, que é destacar, então, esse aspecto, né, o quanto o processo de fiscalização que teve, de certa maneira, seu auge aqui, ele levou essa resposta das grandes varejistas, que é uma resposta da perspectiva que elas têm, né, e reproduzem da informalidade, que é essa perspectiva criminalizadora, né? Então, de que, bom, essas oficinas, elas fazem uma concorrência desleal, então a gente tira da nossa cadeia e o problema está resolvido, né? Do ponto de vista deles, está, né? A questão é a gente pensando aqui, isso não resolve, tem gerado algumas transformações, né? E aí eu queria só um elemento importante para trazer também. Eu não vou falar sobre a configuração da estrutura, eu queria falar sobre algumas coisas que a gente vem percebendo que tem mudado nesse período, né? Então, também como impacto desse processo, o que a gente tem visto é que se antes a gente tinha, nesse processo de disseminação, de dispersão da cadeia produtiva, né? Foram tendo aquelas pequenas oficinas que muitas vezes na cidade de São Paulo eram grandes casas no centro da cidade com várias famílias que moravam lá dentro e trabalhavam no mesmo espaço. Hoje, não só pelas instituições que a gente tem falado, mas o que a gente tem observado, né? Em outros lugares isso também tem sido percebido, é que essas oficinas elas estão mudando de característica em vários sentidos. Então, tem principalmente pelos valores dos aluguéis que são muito caros no centro da cidade, então elas têm se deslocado para as periferias, então vocês vão ver que
A MILV, por exemplo, que organiza mulheres que são bolivianas principalmente, mas que trabalham na costura, elas estão em cerca de 15 bairros diferentes de São Paulo, e são todos da periferia, em algumas cidades, principalmente Zona Leste, né? Acho que tem 2 ou 3 bairros ali mais da área central, que era a antiga área onde concentrava esse tipo de produção. Então tem uma dispersão geográfica, né, pela cidade, para as periferias, e tem também uma fragmentação ainda maior. Então hoje é muito mais comum a gente ver... A gente tem aplicado um questionário, feito entrevistas, e o que a gente vê é que praticamente todas as pessoas com quem a gente conversa trabalham. Ou só a mulher com a ajuda de um filho, ou a mulher, o marido, às vezes um irmão. Então essa dinâmica da oficina, ainda que antes ela tivesse uma organização muito familiar, né? Então a gente sabe que mesmo no processo de tráfico, muitas pessoas que vêm da Bolívia para trabalhar, vinham, né? Isso é um fluxo migratório que tem 40 anos já, né? E principalmente vem para trabalhar em São Paulo nesse segmento. Essas pessoas que vêm, elas vêm muitas vezes para trabalhar em oficinas de parentes, né? Mas mesmo assim, hoje, isso tem se enxugado dentro dessa perspectiva, que é a perspectiva que eles constroem ao longo da sua trajetória, que é, muitos vêm para trabalhar numa oficina de algum conhecido, sobre essas condições que a gente caracterizaria como condições análogas de escravo. Muitos vêm com esse objetivo de juntar dinheiro para voltar à Bolívia, né? Ao longo do processo, como é típico, né, dos movimentos migratórios, o que acontece é que essas pessoas têm filhos aqui, se estabelecem aqui, não conseguem voltar, ou voltam, não conseguem um trabalho na Bolívia, retornam ao Brasil para voltar para a costura, né? Mas, em partes, o que a gente tem visto é que a maior parte dessas pessoas, o que elas almejam é poder ter essa sua própria oficina. Então, ter sua máquina, como é barato, desempenhar o trabalho ali dentro de casa. E acho que tem um elemento muito importante que ajuda a entender essa nova configuração, digamos assim, para onde tem caminhado esse segmento. Então, além dessa dispersão geográfica, Carol, quanto tempo que eu já tá. Então, só para encerrar aqui. Então, tem essa característica que é a dispersão geográfica. Uma outra característica, né, tem a ver com esses altos custos do aluguel, com essa tentativa de fugir da fiscalização, ainda que hoje todos os equipamentos de fiscalização também estão muito desmontados, né, pelo processo que a gente tem vivido no Brasil, mas também tem um elemento que é muito marcante na fala das mulheres, que é, de certa maneira, trabalhar em casa possibilita conciliar o cuidado com as crianças, porque antes o que acontecia é que elas sofriam muita opressão dos próprios empregadores pelo fato de que elas eram menos produtivas porque tinham que cuidar das crianças. Então, a gente teve relatos muito tristes de mulheres que se emocionavam ao falar que elas tinham que deixar os filhos nos seus pés e ficar sacudindo a criança enquanto trabalhavam para ela não chorar, porque senão eles seriam punidos e jogados na rua, né, pelo seu empregador. Então, última coisa que eu queria dizer, antes de trazer alguns elementos para a gente entender um pouco qual é a situação hoje, mas 2 coisas que eu queria falar ainda sobre, primeiro sobre a imigração, né? Então, quanto nesse lugar é fundamental que sejam trabalhadores imigrantes, porque eles só se submetem a essas condições porque eles não falam a língua, eles não sabem muitas vezes que eles têm direito de se legalizarem, e a principal ameaça que eles sofrem, que a gente ouve é essa: olha, se você sair, a federal vai te pegar, né? Então, essa ameaça, que é o reflexo também de uma política criminalizadora que tem predominado em todos os países em relação à migração, né? O quanto ela serve à produção dessa força de trabalho, né? E a última coisa que eu queria dizer tem a ver com a questão das políticas, né? Então, o que a gente tem percebido aqui, para essas mulheres, tem sido muito importante as políticas sociais. Então, uma debate que a gente faz em torno da informalidade, né? Quanto para alguns segmentos que estão na informalidade,
ter políticas sociais que dão condições básicas para elas se regularizarem, para que as crianças possam acessar a escola, e aqui elas valorizam muito a escola, a saúde pública no Brasil, e elas fazem essa comparação em relação à Bolívia, né? E muitas a gente percebeu que recebem Bolsa Família e receberam durante a pandemia auxílio emergencial, então isso é uma questão importante. E em relação à política, a última coisa que eu queria dizer, a questão do MEI, né? Que teoricamente seria uma forma de formalização, o que a gente vê é que ela não atinge, não chega nessas pessoas, e uma das razões é a falta de informação mesmo, mas o fato de que existe um custo que elas não têm condições de arcar, né? E além disso, enfim, gente, esqueci o que eu ia dizer. Então eu queria só agradecer a vocês. Que na verdade, concretamente, entre regularizar e ter uma renda mais elevada, né? No caso da... Sim, eles ganham muito pouco, né? A principal reclamação delas é isso. E ele é para... Porque elas recebem por peça. Obrigada, Mara, eu lembrei o que eu ia dizer. O que eu queria dizer é que, apesar disso, o que a gente vê é que todas as pouquíssimas mulheres que passaram pela experiência de formalização, de trabalhar no emprego formal, elas falam, olha, é isso que eu almejaria. Mas para as que nunca tiveram essa experiência, não têm a perspectiva, o que elas falam é, bom, as condições que eu tenho é o que é possível, porque recebendo por peça a preço baixo, é impossível questionar, bom, se tem mais pausas, se a jornada é exaustiva, a jornada é aquilo que dá, né, que precisa para conseguir a renda necessária para a família, né? Então, era um pouquinho isso, a gente pode continuar depois na discussão. Desculpa o tempo para passar o tempo. Invitar a las otras ponentes que pasen allí para que vean las preguntas. Acá vamos Já estou inscrita. Mara y Laura, si quieren pasar adelante con Patricia, así para debatir y después. Eu tenho uma sugestão. É melhor vocês já ficarem aqui por Claro. conta do empate. Eu fico aqui. Pode enviar assim. Ele tem um sensor de votos, né? Aí é melhor que fique assim, que dá para o pessoal ver todo mundo. Porque senão elas ficam escondidas. Isso. Bueno, queremos agradecer a las tres también, porque son muy interesantes los trabajos y que se relacionan mucho también con los debates y discusiones que tenemos dentro de nuestro PT. Así que bueno, ahora vamos a abrir unos 15, 20 minutos de preguntas y debates. ¿Sí? Si alguna quiere comenzar. Sim. É melhor de cá ou mais próximo de... Não, ele Também. É aquele para 180 graus. Então tá bem. Porque a sala da Tapia também não necessita do robô. Não. Eu quero, bom, 3 questões para cada uma delas. Eu vou falar português para que facilite a comunicação. A primeira é para já falamos um pouco sobre o projeto de Live e na questão que nos chama a atenção acá é na pesquisa das plataformas e que gostaria que Lara abordasse isso novamente, é de que agora o tema das plataformas é um tema muito candente em todos os outros países, assim como acá.
e que já está avançando para diferentes formas de trabalho, não? No trabalho doméstico em Brasil, e os dados lá mostram isso, que teremos praticamente 6 milhões de mulheres trabalhando nessas condições, 75% é informalidade. Embora tenha todos os direitos assegurados desde 2015, com a alteração na emenda constitucional. Bueno, mas os empleadores e empleadoras não respeitam. Bueno, então a pergunta é que qual é a perspectiva, a possibilidade de que este tipo de trabalho, que se dá de forma muito extensa, que se concentra muito na região sudeste, acá, por exemplo, em São Paulo, teve quase 50% do trabalho doméstico do Brasil. E algumas regiões, a informalidade é de 99%. Qual a perspectiva de que as plataformas sejam, de fato, uma alternativa de contratação desses serviços? Na medida em que boa parte dessas mulheres não tem nem acesso a um aplicativo, não? E uma parte tem uma relação direta com os próprios empregadores, não? Porque acá em São Paulo, uma diária para uma trabalhadora, uma diarista, é como em torno de $40, que dá em torno de R$200, não? E lá mostrou que, se for por um aplicativo, vai ter como 55, não? Então, é um pouco queria que tu abraçasse um pouco disso, como tu vês isso, porque a segunda é com relação à Laura. Agora teremos governo novo em Colômbia, não? E lá a experiência da Colômbia, no tema do debate dos cuidados, da violência, é muito intensa, porque tem um movimento muito forte de Colômbia, do trabalho de gênero, das mulheres. Há uma agenda muito propositiva, não? E há um debate muito forte em América Latina agora sobre o sistema integrado de cuidados. Acá no Brasil, estamos tratando de pôr isso na agenda do próximo governo. Para nós, isso é um tema central. E na América Latina, um debate sobre um sistema de proteção social para aliar do debate da seguridade social. E que integre dentro do sistema de proteção social um sistema integrado de cuidados. Então, não é coisa aislada. O sistema integrado de cuidados está dentro de uma perspectiva do sistema de proteção social, que é mais amplo, não? Como tu vês isto? Como que está esse debate? Como tu avalia neste governo? Quais são as perspectivas de avanço em termos dessa problemática? Tu crees que há um ambiente mais favorável para avançar nessa discussão agora em Colômbia? E como está reagindo o movimento de mulheres, as feministas, os movimentos sociais, para poner essa centralidade nessa luta, não? Da Patrícia, estamos trabalhando junto nesse projeto, não? Incluso, depois, Patrícia poderia também falar um pouco mais sobre isso, porque uma das coisas que, nas entrevistas que evidenciamos, né, com as bolivianas, primeiro que nenhuma delas tinha como vocação o trabalho de costura. Bom, nenhuma nasceu sabendo costurar. E esse mito de que os bolivianos, as bolivianas não sabem fazer costura. Não, nenhuma delas tinha experiência, de todas, né? Patrícia, que conversamos, de costura. A maioria não, uma parte, tinha formação de ensino completo na universidade. Temos muitas, as que estão aqui hoje. A Yolanda tem universidade, a outra, que é também uma das coordenadoras, tem várias delas têm universidade, são formadas na universidade em Bolívia,
em distintas áreas, não em moda, em confecção, nada disso, em distintas áreas da educação. Tem uma, inclusive, que era da área veterinária, engenharia, muitas. Você vem para cá para tentar uma vida boa. Então, assim, esse mito de que as mulheres são as habilidades, são a postura, e algumas delas eles gostariam de ser outras coisas, têm outros sonhos, mas não tem perspectiva de mudança. E um segundo aspecto, Patrícia, que também apareceu, que não é uma coisa muito evidente, mas que apareceu em vários relatos, é que as mulheres se veem também saindo de situações de violência. De violência com seus companheiros, com seus maridos, namorados, etc. Então, isso também é muito evidente. E também um aspecto que, Patrícia, que nós outros também vamos talvez explorar mais para lá frente, é de que a maioria delas que vivem nessas bairros, aqui em São Paulo, na cidade, vivem, são solas, a Patrícia já falava nisso, mulheres solas, que têm filhos e que os companheiros se foram para outras famílias, constituíram outras famílias. Então, são mulheres que estão absolutamente dependentes e têm um grau de dependência de necessidade política pública. E aí tem um debate para nós outros acá, que não estamos fazendo, mas que é necessário e que se evidenciou nesse debate com as bolivianas, é de que eu não vou atrás de direitos porque não posso perder os programas de governo, como as transferências de renda e a precisão da nossa família, não? Como se fossem coisas incompatíveis. Se eu tenho mais direitos e eu não tenho direito ao programa de governo, então, isso é uma coisa muito perigosa e temos que estar muito atentos, porque aparece cá, mas aparece também em outras partes do Brasil, esse debate de que tem que abrir mão dos direitos para poder garantizar os problemas. Não? Isso pode ser uma coisa que pode ter um impacto para frente. Não? Então, também é uma coisa que estamos percebendo agora, né, Patrícia? E que é uma coisa que vamos ter evitar. Isso, inclusive, são coisas que vocês podem, na próxima mesa, talvez a gente possa evidenciar melhor na fala de Yolanda e da outra companheira do país. Né? E eu queria que a Patrícia também comentasse um pouco sobre essas percepções que estamos tendo. Gracias, disculpe pelo... Sí, alguna otra pregunta, Rosario, que es lo más sintético posible, así después las compañeras siempre van a tener tiempo de, sí, bueno, Flor, Paula y Vale. Bueno, felicitaciones a las expositoras, estuvieron excelentes las tres exposiciones, me gustaron mucho. Tengo algunas preguntas para Lara. Tenía una duda respecto, que ya me la resolvió Marilene, respecto a la legislación en torno al trabajo doméstico, pero me queda otra en relación a ¿qué pensás, bueno, si la legislación en torno a plataformas puede resolver un poco esta disyuntiva o este dilema, ¿no? Entre que sea algo útil para las trabajadoras y que sea a su vez trabajo decente? Y también quería preguntarte, entiendo que este es tu tema de trabajo doctoral, ¿qué perspectivas de trabajo, si es una investigación cualitativa, hacia dónde va, digamos, o cuáles son tus objetivos ahí, cuál es tu proyección? Y también me preguntaba, comparándolo también con otro tipo de trabajadores de plataformas, como son los repartidores, ¿no? Que trabajamos mucho en Latwork, pensaba en los espacios de sociabilidad, ¿no? Que por ahí entre los repartidores, bueno, se encuentran en determinados lugares con el tipo de trabajo que hacen y eso les permite una sociabilidad, ¿no? Y también lleva a organizarse. Pensaba cómo esto, si tenés, bueno, si sabés, digamos, qué sucede en la trabajadora en relación a esto. Y para Laura, quería preguntarle si podía profundizar un poco, porque me quedé con ganas de escuchar bien en
Respecto básicamente al sistema planteado, ¿no? Integral de cuidados, si podíamos ampliar un poco en torno a eso, ¿no? Bien, de qué consta, cómo está pensado, y también en relación a la encuesta de uso a la encuesta de uso del tiempo, si desde cuándo se empezó a aplicar esa partecita en la encuesta de hogares y si se prevé que se continúe aplicando. Eso. Bueno, también felicitaciones a las tres expositoras. Muy breve. Para Lara, quería saber si dentro de lo que reglamentan las plataformas están los medios de trabajo de las trabajadoras domésticas, es decir, si establecen que herramientas desde los productos de limpieza hasta, por ejemplo, los guantes, etcétera, etcétera, si eso está reglamentado o si va de suyo que eso se lo autoprovee la trabajadora doméstica o si lo provee la empleadora o empleador. Para Laura tenía la profundización, así que ya está hecha. No, y para Patricia, en relación con una cosa que planteó Marilén al final, que es la tensión entre la formalización y la pérdida de acceso a planes sociales. En el caso de la Argentina, eso hace bastante tiempo que venimos viéndolo, porque en muchos casos las trabajadoras y los trabajadores prefieren no formalizarse porque eso les quita acceso a distintos tipos de planes sociales. Entonces, la pregunta es si y de paso también hacer invitación a que todas vengan al panel dentro de un rato, si dentro de la asociación de inclusividad de San Pablo eso se problematiza, cómo se problematiza, cómo se resuelve esa tensión. ¿Ahora querías hacer una pregunta? No, casi lo mismo. Bien. Lara. Eu queria fazer uma pergunta também. É muito pontual para a Patrícia, na verdade, eu fiquei curiosa para saber, quando você falou que as trabalhadoras e os trabalhadores são resgatados, de que forma que isso acontece? O que acontece com essas pessoas, uma vez que elas são resgatadas? E também, se ela puder comentar qual o peso do emprego doméstico na Colômbia e como isso se relaciona com as políticas de cuidado também. Se der tempo. Obrigada. Então, posso ir já? Tá. Deixa eu tentar organizar tudo aqui. Vou começar com a pergunta e a reflexão proposta pela Mari, que é qual a perspectiva e possibilidade de que essas plataformas sejam, de fato, uma alternativa de contratação, né, dessas trabalhadoras aqui no Brasil, né? Eu não acho, assim, que essas plataformas vão, no curto, médio prazo, assim, substituir as outras formas de contratação, dado que a gente tem um mercado de trabalho do jeito que ele é. Mas o que eu acho importante de pensar a partir disso é que, como a gente tem um perfil bastante estabelecido das empregadas domésticas aqui, das trabalhadoras domésticas, provavelmente as pessoas que estão trabalhando nesses aplicativos têm um perfil social bastante diferente. Então, provavelmente são mulheres mais jovens, são letradas, né, têm um grau de escolaridade maior. E isso significa que, se até essas pessoas estão oferecendo serviços domésticos, é uma competição ainda maior do mercado que já é gigante, de 6,3 milhões de pessoas concorrendo a esse tipo de serviço precário. Então, eu acho que isso é uma reflexão muito interessante de se fazer. E, além disso, uma outra coisa é que também dá para perceber que as trabalhadoras domésticas, elas procuram combinar diferentes formas de oferecer esse serviço. Então, o fato de uma trabalhadora oferecer o trabalho por um aplicativo não significa que ela também não seja uma empregada doméstica, que ela também não seja contratada por uma agência terceirizada, que ela também não seja informalizada. Então, eu acho que é quase esse desespero de tentar combinar a maior quantidade de formas de trabalho para a sobrevivência, né? Então, eu acho que os aplicativos, eles vão se combinar tudo isso, mas nunca substituir aqui no Brasil. O que eu não sei se daria para falar isso
nos países europeus, por exemplo, que a oferta desse trabalho já é muito mais limitada e é mais difícil de encontrar. E aí tem a ver também com o trabalho das migrantes, né, das imigrantes, esse trabalho, o trabalho doméstico na Europa é em grande medida realizado por trabalhadoras imigrantes. Então, as plataformas, nesse sentido, poderiam facilitar a inserção dessas mulheres no mercado de trabalho, mas numa realidade muito diferente da brasileira, né? Em relação à legislação, tanto a pergunta das duas colegas aqui, né? Não há nenhuma regulamentação sobre normas de segurança e saúde no trabalho, nem no emprego doméstico, nem nas plataformas aqui. Embora, se a plataforma quiser, ela mesma pode criar, né, mecanismos e assegurar esse tipo de coisa. O que eu sei é que algumas plataformas exigem que as trabalhadoras sejam MEI, ou seja, microempreendedoras individuais aqui, que é essa tentativa de formalização, especializadas, por exemplo, em serviços de limpeza. Mas isso é uma política que a plataforma, se quiser, adota, nada obriga ela a fazer nenhuma dessas coisas. Então, não há nenhuma regulamentação. Eu acho que, né, retomando assim a última parte da minha apresentação, que é o potencial que essas plataformas poderiam ter, eu acho que o Estado teria assim, um papel muito importante de legislar em cima disso, de regulamentar essas plataformas de forma a fazer com que elas funcionem a favor dessas pessoas que estão trabalhando, e não só das empresas e dos empregadores, clientes, né? Não sei se respondi. E aí, em relação às outras duas coisas, muito brevemente, a minha pesquisa de doutorado é um estudo de caso comparativo. Eu ainda estou formulando, assim, pensando nos detalhes, mas provavelmente vou pegar as duas maiores plataformas aqui no Brasil e na Espanha, fazer um estudo comparativo. E, então, vou entrevistar as trabalhadoras e vou fazer o estudo na plataforma, na medida do possível também, né, tentando fazer simulações. Provavelmente não vou conseguir muita informação diretamente das empresas. A ideia é fazer isso. E sobre, por último, os espaços de sociabilidade, que tem essa peculiaridade do emprego doméstico, é que elas não trabalham juntas, né? Elas não se veem. Nada garante que elas vão se conhecer em algum momento da vida delas. Mas eu não sei como isso acontece ainda. Eu sei que aqui em Campinas, as trabalhadoras do aplicativo Parafuso, elas se organizam em um grupo de WhatsApp, que se chama Parafusetes. Eu sei que esse grupo tem cerca de 90 trabalhadoras hoje, e então elas conseguem pelo menos se comunicar por lá. Provavelmente esse grupo existe porque essas trabalhadoras elas pertencem, né, ao mesmo espaço social, devem ser da vizinhança, uma vai falando para a outra que surgiu essa possibilidade e vai entrando no grupo. Então, e eu acho que é muito importante ter esses espaços, né, até o último objetivo assim, da minha pesquisa é pensar a possibilidade de construir cooperativas plataformizadas, e isso seria muito importante de ter a organização, né, a auto-organização delas. Então, a gostaria de ser muito bom, importante ter esses espaços de sociabilidade, que é um desafio ainda maior do tipo de trabalho. É isso. Espero ter respondido. Muito obrigada. Gracias. Bueno, rápidamente, así como la encuesta nacional de uso del tiempo es producto de una ley que se por el reconocimiento del cuidado como trabajo, y empezaron a trabajar en unas cuentas satélites. Y esa ley fue de 2010, y la primera salió en 2016, la primera encuesta. El problema de esa encuesta es que es nacional, no se puede trabajar y tiene grandes regiones, entonces para trabajar territorios pequeños es muy complicado, pero por lo menos ha permitido la visualización y la medición de eso como una herramienta limitada, pero pues nos ha permitido, digamos, como una herramienta. En Colombia en este momento hay una ley para el Sistema Nacional de Cuidados, el país completo. El anterior gobierno dejó algunas cosas muy sueltas bajo una idea de emprendedorismo enorme, muy neoliberal. Entonces la idea de este nuevo gobierno, primero se creó el Ministerio de la Equidad, con la vicepresidenta Francia Márquez, digamos, es un símbolo no solamente de feminismo, sino de luchas afrodescendientes, es el símbolo del 80% de la Colombia olvidada. Entonces se logró el ministerio, y el ministerio va a tener un subministerio, no sé cómo va a ser la organización, que va a dedicarse solamente a definir el Sistema Nacional de Cuidados con un proceso participativo.
va a ser de abajo hacia arriba. Ellos pararon la ley del anterior gobierno que iba a ser así, desde arriba, interpretada, y se va a hacer de abajo hacia arriba, con reuniones con comunidades, etcétera, para definir un sistema nacional de cuidados. Entonces el gobierno teóricamente está con toda la iniciativa y con toda la idea de hacer un sistema bueno, es decir, algo que de verdad haga impacto. Y la idea es que eso esté junto a las otras reformas. Por ejemplo, nosotros ya en Medellín tenemos por plan de desarrollo de la ciudad el sistema municipal o distrital de cuidado de la ciudad. Paralelamente está el plan de la región, que es la gobernación con la provincia, que es de Antioquia, que ha tenido unas secretarias de la mujer que han llevado adelante estas más para frente, y otra ciudad fuerte que está haciendo ese proceso, Cali, que es la tercera ciudad más grande. Digamos, lo local es un poco más rápido que lo nacional, pero cuando uno quiere hacer algo local se da cuenta que si no hay una reforma nacional, o sea, esto por mucho que quieran ayudar a complementar, no va a suplir el hecho de que el 30% de las personas van a poder pensionar, que el 70% de los hogares van a tener una pensión de 30 años. Eso no, en los problemas de autonomía económica son enormes, problemas de desigualdad, de enfermedad, más un sistema de salud supremamente precario. Eso es una suma de descuidos de siglos en Colombia, porque no tenemos un estado de bienestar decente. Creemos que con este gobierno se puede avanzar, pero no va a ser mucho lo que se pueda avanzar, porque hay mucho por eso. Todavía estamos discutiendo la reforma tributaria redistributiva, entonces todavía falta mucho camino. Es el primer gobierno de izquierda que tiene Colombia en su existencia. Siempre los candidatos fueron asesinados antes de llegar, siquiera ser candidatos o siquiera ser presidente. Entonces, la primera vez que estamos todos emocionados y aprendiendo de esto. No sabíamos comer. Entonces, la idea es que el sistema municipal tiene 3 fases. Nosotros el año pasado hicimos una fase muy de caracterización, de observar el problema, de ver la parte cualitativa. Fue primero una cuestión grandísima de autorreconocimiento, enorme. La gente no sabe que es cuidado, la gente no sabe que cuida y la gente no sabe que es un trabajo. Entonces, no es amor, yo lo hago por amor, sí es amor, es que nadie le quita lo efectivo, pero resulta que usted está dedicando 12 horas de su día a amar, y eso es mucho. Eso es más, uno se supone que ama 24 horas, pero pues no hace nivel de carga. Entonces, ese autorreconocimiento es supremamente complejo, por eso la ENO todavía no logra absorber realmente las necesidades de cuidado. Después, el proceso de reconocimiento es que la gente entienda que necesita descargar y que no es un problema descargar. Con niños y niñas es muy fácil, nosotros estamos acostumbrados, yo tengo ahorita mi hijo cuidados del otro lado, descargar fácil, pero un adulto mayor con dependencia es muy complicado porque la persona siente que está siendo abandonada y quien la cuida está abandonando. Es un problema supremamente grande y es una discusión que hay que hacerlo y es una política de comunicaciones, de que la sociedad tenga una transformación, pero lo concreto es que hay que ayudar con políticas públicas. Entonces, esa primera fue caracterización, encontramos con los datos de oferta y demanda, vimos oportunidad territorial. Un ejemplo muy grande es el de Bogotá. Bogotá, por cada cuadra que se llama, un espacio de 30 metros cuadrados, tiene que haber un servicio de cuidado. Entonces, ellos hicieron todo ese proceso, no, de 300 metros cuadrados. Tienen que hacer una cuadra de 100, incluso son 400 metros cuadrados técnicamente. Tienen que haber un servicio de cuidado, tienen unos tiempos, ellos hicieron un esquema que la CEPAL asesoró para trabajar ese tipo de cuidados desde el territorio, y la idea de nosotros es hacer algo parecido. Entonces, por ejemplo, ¿dónde quiere el cuidado? ¿En su casa o cerca de su trabajo? Una situación con las madres muy grande que están tarde de tener a sus hijos cerca del cuidado. Entonces, tienen que salir de trabajar a mediodía, darle leche y volver a trabajar. Entonces, toda esa es la idea, a pesar de lo complejo, es que sea un sistema de cuidados territorial con enfoque de género y de derechos. La segunda fase, que es la que se está actuando ahora, es tomar todos los actores claves, lo público, por ejemplo, quienes van a ser los que van a definir cómo se va a articular esa política, porque hay 1000 programas desarticuladísimos, con un montón de plata dispersa. La idea es concentrar eso en un solo sistema, romper las barreras de lo público, salvar la burocracia y todo eso, para que entiendan que el sistema va a ser para fortalecer y no para quitarles como su nicho de trabajo, que es un problema que se ve que lo público. Convencer a lo privado que esto, por desgracia, es un negocio. O sea, yo estoy en contra de eso. O sea, uno dice cómo hace, por ejemplo, para que esto, uno tiene que ir a vender de lo privado y decirle cómo no puede tener un geriátrico. Eso es un negocio. Para la gente que tiene plata, podrían pagarlo. Ahora, ¿para qué lo público se encarga un poco de la gente que no tiene cómo entrar al mercado a destacar esos cuidados? Es una cuestión muy compleja. Uno que ha trabajado toda la vida en los derechos se angustia mucho porque dice, bueno, en algún momento van a encontrar el negocio a esto, lo van a mercantilizar, van a comprar una plataforma. Estas plataformas son salvajes porque una cosa es de matar un negocio y de precarizar lo precarizado.
Entonces, como que es una lucha constante, pero pues la idea es que esto vaya avanzando. Entonces, con este mapeo de actores, la idea es que se defina un mecanismo de gobernanza para el sistema y una idea de empezar a hacer las transformaciones sociales con lo público y con lo privado. Por ejemplo, ya tenemos un sistema que se llama Cajas de Compensación Familiar, que es algo que está pegado a la trabajo. Y acabamos de hacer una revista y acabamos de hacer un evento en ciudad con la caja de compensación más grande. Esa revista le llega a todo el mundo, sobre todo a muchos trabajadores domésticos, a muchos hogares, porque es una caja que entra, digamos, la gente le tiene cariño a esa casa. Hicimos una revista, así que después se las paso, con qué es el cuidado, cómo es el cuidado. Entonces estamos como en esa campaña y la idea del otro año es implementar el sistema, dejarlo como política pública. El problema es que es posible que se pierda la alcaldía, se pierda la prefectura porque la derecha es muy fuerte en la ciudad. Pues, queremos que esto no termine siendo un programa de izquierda o derecha, a pesar de que es un programa de izquierda. Pero la idea es que no sea eso, para que eso no se vuelva un caballito de batalla para el próximo alcalde y decir que eso hay que romper y destruir. Es una política muy complicada. Pero lo importante, ¿cuál es el objetivo de hoy? Es que la gente se apropie del sistema y presione al que venga para que se haga. Este año es algo eso, realmente. No tiene que ver con caracterización, sino lograr que la gente entienda que es súper importante. La gente presione para que el próximo gobierno asegure un sistema, por lo menos distrital, mientras el sistema nacional funcione. Igual estamos muy contentos porque el gobierno el gobierno nacional tiene toda la idea de hacer eso. El gobierno vino con un programa que se llama Colombia por la Vida, es decir, la vida como centro de la sociedad. Y si es la vida como centro de la sociedad, es la protección del medio ambiente y los cuidados de la sociedad. Entonces creemos que va a ser una campaña nacional muy fuerte. Logramos hacer una red nacional de trabajadores del cuidado, es decir, los que hacemos desde la academia este tema y desde los movimientos sociales, feministas, de sindicatos de trabajadores domésticos, etcétera, para lograr hacer un trabajo mancomunado. Esto de aquí para adelante es una lucha social para lograr que eso se vaya adelante, porque digamos, la problemática está clara, es decir, uno muestra los datos y están aquí en todo el mundo, pero ahora el problema es que eso realmente sea una pieza también dentro de un sistema de bienestar económico intervenido. O sea, no como en Brasil, que tiene el SUS, en Argentina, que tiene un sistema público de colegios, de salud, págalo bien, con todas las críticas, con todas las medidas, pero eso es fundamental. Una persona puede tener un recurso médico, la vida es carísima, incluso la pública. Entonces, creo que es una política interesante y es una apuesta académica, política. No sé si por eso también. Estamos pasados de hora y de 10 minutos acá que saben, así que lo más significa para decirnos Falando bem rápido, acho que eu posso falar um pouquinho para a Lara depois sobre o que é o processo de resgate, mas o que é importante é, eles são retirados desse local, encaminhados para outro local, recebem direitos trabalhistas, né? Então, seguro-desemprego. E aí, um dos problemas que provocou esse projeto foi justamente o fato de que muitos dos resgatados voltam para as mesmas condições, porque são as possibilidades que eles têm, né? Então, acho que isso foi uma das questões que levou eles a trazer esse problema para a gente pensar junto. Sobre as questões que a Mari trouxe, acho que não teria muito a acrescentar, acho que só queria trazer um elemento que talvez elas falem um pouco isso na mesa, mas eu acho que é muito importante. Mari, você atendeu o Lano tá ligando aqui. Tá. Ela desligou. Acho que uma coisa importante que elas ressaltam muito e que a gente percebeu é que elas têm uma trajetória muito diferente, elas vêm ao Brasil por motivos muito diferentes, ainda que predomine a busca por trabalho, especialmente as mulheres. Vêm, às vezes, com algum companheiro, mas fugindo de uma violência doméstica de um ex-companheiro. Então, essa questão da violência doméstica é um motivador importante também para a saída dos seus países. Sobre a questão da associação, eu acho que essa tensão da formalização com os programas sociais, ela não é só com os programas sociais, ela é com qualquer tipo de regularização que possa acarretar uma perda de renda. Então, a gente acompanhou, por exemplo, uma trabalhadora que conseguiu a formalização. E aí ela me ligou dizendo, não, eu quero desformalizar. Como é que você me ajuda a desformalizar? Porque agora eu estou tendo que pagar, vou ter desconto, eu vou receber menos do que eu recebia. Então, acho que é uma tensão que tem a ver
qualquer pouquinho de renda, qualquer perda é muito significativa, né? Então, essa dimensão de não ter uma proteção, isso está completamente fora do espectro da necessidade imediata, né? Então, acho que essa tensão, a associação ela é muito recente, ela não é regularizada, então elas não têm, digamos assim, um programa, uma política muito fechada juntos, né? Isso foi uma percepção que a gente teve em algumas falas de algumas mulheres, a gente nem pode afirmar que isso é uma tendência que é a maioria delas também, né? Então, foi só algo que chamou a atenção que a gente tem observado, né? Como pensar essa questão das políticas em relação a isso. E a última coisa que eu queria dizer, que tem a ver com isso também, é que uma das coisas mais duras disso, dessa contradição, né? Ao mesmo tempo que é importante ter a fiscalização e a gente ser inaceitável esse tipo de condição, o que aconteceu no Brasil, e isso é uma reclamação que elas têm, é que foi muito importante essa fiscalização para que ficasse conhecido, todo mundo no Brasil sabe o que é o boliviano que trabalha nas costuras, tem essa imagem das pessoas sendo super exploradas. Só que isso criou uma estigmatização que associa qualquer imigrante boliviano de São Paulo é um escravizado. Então, tira também dessas pessoas um lugar de sujeito, né? Então, acho que isso é uma questão muito importante que a gente tem tentado trabalhar, que eu acho que é também um debate que precisa ser feito com as instituições públicas, né? E dentro das políticas também. É isso. Muito obrigada. Muchas gracias.